Aleluia. A Deus seja a glória, amém? Que testemunhos maravilhosos, especialmente quando está passando por algo assim. Você sabe, no momento que Deus te toca, você fica grato por que Ele fez. Não é sempre algo que o mundo tem a resposta. Às vezes você vai várias vezes ao médico e os médicos são maravilhosos. Mas, em primeiro lugar, você não pode ser apenas um médico que conhece os diferentes termos, todos os elementos químicos que tem que lidar, mas também tem que ser carismático. Você tem que aliviar os medos e ansiedades dos seus pacientes. Você tem que ouvi-los, tem que suportá-los, ser paciente com eles. Agradecemos a Deus pelos médicos. Eles estão lutando contra os mesmos inimigos da humanidade, que Deus odeia. E essa é a verdadeira batalha. Amém? Não é uma luta contra pessoas, mas é contra esses inimigos. Então, quando você lê na Bíblia, no Antigo Testamento, e você lê sobre Deus ordenando o povo que destrua os seus inimigos, porque fizeram isso ou aquilo, abusaram dos seus filhos e os mataram, os destruíram, e estupraram suas mulheres e saquearam as aldeias. Esses inimigos, mesmo naquela época, debaixo da lei, eram inimigos reais, mas hoje tem que aplicar para a sua vida e reconhecê-los como inimigos espirituais. E muitos podem ser considerados doenças. Então, naquelas histórias, os nomes dos inimigos, os seus nomes no hebraico, são doenças, enfermidades. Então, Deus te ensina no Antigo Testamento como destruí-los. Amém? Porque 2000 anos atrás, Jesus foi pendurado na cruz. E pelas suas pisaduras, nós fomos curados. Uma das razões pela qual Jesus passou pelo flagelo antes de ir para a cruz foi porque a maioria dos animais sacrificados eram primeiro mortos e era de uma forma humana, da maneira que Deus ordenou. Eles encontravam a veia no seu pescoço e com uma faca muito afiada, eles cortavam. E instantaneamente o animal ficava inconsciente, imediatamente inconsciente. Então sangrava e morria. Não existia choque. Quando um animal morre com choque, ele libera toxinas no sangue, libera toxinas em seus músculos, e a carne deles não fica boa. É por isso que a Bíblia diz que não deve comer nenhum animal que morre sozinho. Amém? Por causa de doença ou um choque repentino. Então, o inimigo, eu fico falando inimigo, o animal é primeiro morto e depois colocado no altar. No entanto, o Senhor Jesus sofreu primeiro. Para um animal não tinha sofrimento. Jesus sofreu primeiro e depois foi colocado no altar para ser crucificado. Por que foi dessa forma? Porque cada dor, existe um versículo que eu li ontem à noite. Eu li ontem à noite e diz: ferida por ferida, queimadura por queimadura, contusão por contusão. Então, por tudo que você já passou, Jesus tomou no seu próprio corpo. Posso ouvir um amém? Certo? Ele tomou nossos pecados no seu corpo. A propósito, eu quero dizer algo que é para o seu próprio conhecimento. A Bíblia não diz que Jesus tomou nossos pecados em seu espírito. Ok? Eu sei que pode parecer controverso, podem discordar, mas ele não tomou nossos pecados em seu espírito. Qualquer escritura que lê diz que ele carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. A sua alma estava envolvida. Deus fez da sua alma uma oferta pela culpa, mas o seu espírito não carregou nossos pecados. Você me entende? Amém? Então, não é realmente importante que as pessoas tenham esse tipo de informação, mas faz a diferença quando as pessoas dizem que Jesus morreu espiritualmente. Ele não morreu espiritualmente. Eu repito, Jesus não morreu espiritualmente. Ele não pode morrer espiritualmente, porque ele é Deus, mas também é homem. Então, sendo homem, poderia morrer, mas não espiritualmente. Você entende? Eu não vou entrar nisso, mas existe um grande debate com as pessoas que acreditam que Jesus morreu espiritualmente. Mas o importante é isso. O animal que era colocado no altar, eles primeiro esfolavam o animal.
Eles removiam a pele, removiam o pelo e depois removiam a pele, expondo as partes internas. Depois colocavam no altar e se tornava uma oferta queimada. Veja, quando Jesus foi pendurado na cruz, suas costas e frente estavam completamente ensanguentados. Não podia ver a pele. Na verdade, em um salmo messiânico, literalmente diz assim: meus ossos me encaram. Está no Salmo 22. Eles me encaram com desprezo, então foi o flagelo que causou sua pele ser arrancada dele. Ele foi esfolado antes de ir para o altar. Não esqueça que ele também era homem. Como um homem, ficou cansado, como um homem, sentia dor. Só porque Deus tomou forma humana, não quer dizer que ele usou sua divindade, certo? Para parar o sofrimento no seu corpo, ou em suas emoções ou mente. Ele nunca usou a sua divindade para impedir que ele se tornasse um homem completo. Você entende? A única coisa que eu quero que saiba é que ele não morreu espiritualmente. Ele disse ao Pai: em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas sua alma desceu para um lugar chamado Seol, o lugar dos que partiram. Quando Jesus disse está consumado, estava terminado. Jesus não foi para o inferno para terminar a obra da redenção. Ele foi para o inferno para proclamar a obra da redenção. Amém? Então temos uma bela verdade no livro de Deuteronômio 25. Nos diz assim, versos 1 ao 3, quando houver contenda entre alguns e vierem a juízo, para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. E será que se o injusto merecer açoites, o juiz o fará deitar e o fará açoitar diante de si quanto bastar pela sua injustiça por certa conta. 40 açoites lhe fará dar, não mais, para que porventura se lhe fizer dar mais açoites do que estes, teu irmão não fique envilecido aos teus olhos. Isso era uma lei judaica. Muitas coisas eram diferentes entre a lei judaica em termos do flagelo, comparado com o flagelo romano. O flagelo romano era diferente do judeu. Na lei judaica, o homem era deitado no chão e então era açoitado. E quando o açoitavam, não era com um chicote de 9 pontas, certo? Era uma alça que você segurava. Eu falo do chicote romano. O chicote romano era como um polvo e cada fio tinha um gancho, como um anzol, e tinha ossos esmagados e bolas de metal. Isso era apenas um dos fios. Então, quando um desses fios batia em você, e já era doloroso o suficiente, mas quando todos aqueles fios agarravam nas suas costas, ficavam presos na sua carne, e quando puxavam, arrancavam a carne. Você está entendendo? Certo? Assim era o flagelo romano, e eles encontraram essa lei. Os romanos também davam 40 açoites. Os romanos davam 40 açoites. Eu não sei por que falam 39, que é uma ideia judaica. Os romanos não obedeciam à lei judaica, embora respeitassem. Quando açoitaram Jesus, eles respeitaram que estavam em Israel. Mas eles usavam a sua própria arma, o seu próprio chicote. Eles não usavam um instrumento judaico, que na verdade era um chicote bem leve, uma espécie de cajado. Ok? Então Jesus passou por isso 40 vezes. Recebeu 40 açoites, e não se esqueça que um açoite fazia o chicote ficar agarrado. Todos os fios, não apenas um fio, mas todos os fios, era um açoite. Você entende? E por suas pisaduras, somos curados. Isaías 53. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Deus está curando pessoas agora. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é interessante porque quando foi transferido para o Novo Testamento, o apóstolo Pedro, que ficou chorando de longe,
Ele viu o flagelo, viu o castigo. Ele citou isso de Isaías na sua epístola. 1 Pedro 2. Levando ele mesmo, se referindo a Jesus. Eu amo essa expressão, levando ele mesmo. Em Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades, porque o Senhor mesmo descerá do céu. Ele mesmo, ele entregou a si mesmo por nossos pecados. Amém? Foi ele mesmo, irmãos. Ele não deu um dos seus presentes, ele deu a si mesmo, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, não no espírito, em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Feridas ali, molops, no grego, está no singular. Feridas deveria ser plural. Como em Isaías, pisaduras está no plural. Pelas suas pisaduras. Em Isaías é a palavra kavurá. Certo? Kavurá. O plural, kavurot. Por suas pisaduras somos sarados. Mas no Novo Testamento diz, pela sua ferida fostes sarados. Nós sabemos que o grego é uma língua muito exata, mas quando o Novo Testamento foi escrito, Alexandre o Grande já havia conquistado todo o mundo conhecido daquela época, e a Bíblia fala sobre Alexandre o Grande nas visões do profeta Daniel. Quando Daniel estava em cativeiro na Babilônia, o profeta Daniel, um homem ainda jovem, teve uma visão e viu Alexandre o Grande. Naquela época ele estava sob o governo do rei Nabucodonosor, e foi o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, que foi para Israel levá-los cativos. E o rei Nabucodonosor viveu muito antes da época de Alexandre o Grande. Após o domínio babilônico, veio o Império Medo-Persa. Não vieram os gregos ainda. Foi só depois do Império Medo-Persa que veio o Império Grego. E um jovem da Grécia, reuniu um grupo de homens que serviam seu pai, de diferentes aldeias, eles vieram de aldeias. É uma história heróica, ele era jovem. E ele começou a conquistar o Império Medo-Persa. Então, a partir daí, você descobre que eles espalharam não apenas a sua cultura grega, mas também a sua língua, o grego. Então, no tempo que Jesus veio à Terra, em Belém, o mundo da época falava grego. Ok? Você entende? E o apóstolo Paulo usava o grego de uma forma que era incrível, conhecia muito, e o grego é uma língua muito exata. Você diz, eu amo maçã, e depois vira e joga fora. Você diz, eu amo a minha esposa, e ela pensa, como a maçã, que acabou de jogar fora? Mas no grego existe a palavra eu eros, a maçã. Eu ágape você. Ágape é amor altruísta. Mas eu gosto fisicamente disso. Eu gosto do gosto disso. Então, o grego tem diferentes palavras, tem storge, tem filio, amor fraternal, amor familiar, amém? Diferentes nuances, até diferentes significados. Por exemplo, é muito pitoresco. Você pode ver a imagem de uma pessoa não somente fazendo algo, mas fazendo de uma forma ativa ou fazendo de uma forma passiva. É muito lindo, ok? Eu sei, é chato para vocês, mas o conhecimento é bom, amém? Você está recebendo aulas gratuitas de escola bíblica aqui. Nós nem cobramos por isso, ok? Tá bom? Então, devemos entender que o grego é bem exato. Por que é usada a expressão por suas pisaduras? Os judeus usavam essa expressão para descrever algo violento, algo terrível, e eles usavam plural. Mas nesse caso não podemos dizer isso porque está no grego e o grego é muito exato, a não ser que estivessem usando o hebraísmo. Mas não é o caso aqui, porque ele disse, por sua ferida, singular, por sua ferida. Ouça com atenção. Um estudioso do grego chamado T.J. McCrossan, muitos anos atrás, viu o problema. Ele disse, se as costas de Jesus Cristo foram espancadas, açoitadas, de tal forma que só sobrou um pedaço de pele, só um pedacinho de pele, certo? O escritor não poderia usar a palavra no singular, ferida.
Mas porque não sobrou nenhuma camada, não sobrou nenhum pedaço de pele, foi completamente lacerada. Não sobrou pele. Aí pode usar a palavra ferida, singular, porque é uma grande ferida. Você não diz uma feridas. É apenas uma grande laceração nas costas. Você entende? Viu pelo que o Senhor passou? Você pode dizer, Pastor Prince, 40 vezes como você pode ter apenas uma grande laceração. Então, para vocês que fizeram essa pergunta, eu preparei algo para vocês. Antes de chamar vocês aqui para ilustrar, e o Pastor Lawrence, o homem dos músculos, vai demonstrar para vocês, ok? Mas eu pedi para nossa equipe criativa criar isso e fizeram um ótimo trabalho ontem. Foi um pouco de última hora, mas queria que fizessem isso para eu mostrar os chicotes de 9 pontas. Uma chicotada não fazia uma marca. Esse chicote fazia provavelmente 7 ou 9 marcas de uma vez. Isso é possível? Então o que fazemos não foi contar 40 vezes. Levaria muito tempo, então fizemos de 1 a 7 e depois aceleramos. Até o número 35 e depois desaceleramos. Ok? E você vai ver se é possível o corpo ficar todo coberto com 40 chicotadas. Ok? Olha isso. Nós aceleramos aqui. 20 agora, metade. E não podemos dizer que foi apenas nas costas. Eles chicotearam na frente também. 38, 39, 40. Por sua ferida, fomos curados. Por sua ferida, fomos curados. Então Pôncio Pilatos, no natural, pensou: eu sei que ele é inocente. Não achei nenhum mal nele. Eu sei que eles o querem morto. Então, o que eu acho que eu vou fazer, eu vou castigá-lo primeiro. Um flagelo romano. Então, quando eles o verem completamente dilacerado, eles provavelmente vão ficar movidos e vão deixá-lo ir. Ele não achava que iam gritar crucifica-o. A maioria das pessoas ou era flagelada ou crucificada. Jesus foi flagelado e crucificado. Você entende agora por que ele não pôde carregar a cruz? Ele caiu porque ele não pôde mais suportar nas costas. Nós nem mostramos os ossos aqui. Não mostramos as artérias. Nós não mostramos a vértebra de Jesus. Muitas vezes no flagelo, eu já li relatos históricos sobre isso, de que dava para ver até os órgãos internos. Por sua ferida somos curados. E Deus está curando pessoas agora. O preço foi pago não é porque você é bom, não é porque você fez algo bom, mas é porque ele foi ferido por você. E por sua ferida somos curados. Amém? Você não precisa ter a aparência de velho. Eu estive no Japão algum tempo atrás, e no Japão tem senhoras com 70, 80 anos que têm cabelo azul, cabelo verde, sabe? E elas têm até boa aparência. Alguns dizem, mas eu acho isso muito inapropriado. É por isso então que você parece um velho? Você gosta de reclamar. Pessoas com 40, 50 anos envelhecem muito rápido. Já notou isso? Aqueles que reclamam. A palavra hebraica para reclamar significa permanecer. A palavra reclamar ou murmurar significa passar a noite. Murmurar, passar uma noite. Quer dizer que se você tem um problema e reclama sobre ele, quer dizer que vai passar a noite com ele. Vai demorar, vai ficar ali como as rãs de Faraó. Certo? Moisés perguntou, quando você quer que Deus te livre das rãs? Ele disse, amanhã. Brilhante. Ok, glória a Deus. Obrigado, Jesus. Vamos voltar para a palavra de Deus. Você já conseguiu notar aqui? Diz, pois vocês eram como ovelhas desgarradas. Depois que ele falou sobre ser curado pelas suas feridas, diz, vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Eu amo essa ilustração porque é uma figura do pastor e seu rebanho.
Muitos anos atrás, o Senhor falou comigo e disse que a figura principal que ele se apresenta, não esqueça que foi ele que escreveu o livro. Ele tem muitos secretários, mas foi ele que ditou e eles apenas escreveram. De todas as figuras que Deus usou, de todos os animais que ele usou, de todas as profissões que ele colocou nessa terra, a que ele ama mais é a do pastor. A imagem mais usada na Bíblia é a do pastor. Se você entende como um pastor trabalha com as suas ovelhas, você pode ser um bom líder. Por isso, Davi foi um bom líder. Ele entendia como cuidar de um rebanho. Ele sabia quando derramar o óleo quando estavam feridas. Sabia quando estavam com fome, quando precisavam de proteção. Sabia quando uma se perdia. É por isso que aquele gancho no seu cajado, sabe aquela volta no cajado? É para levantar. Uma ovelha que cai entre as fendas, perto de um penhasco, ele não pode chegar perto, mas usa o seu cajado. Aquele gancho no seu cajado. É por isso que ganchos nos cajados são sempre bons para algo. Você entendeu? Você vai entender, certo? De qualquer forma, o fato é que a figura aqui é do pastor. E isso não é lindo? Se voltarmos para Isaías, Isaías fala isso. Ele diz: pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, ou seja, a punição pelos nossos pecados. Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Se você lê isso, parece um pouco negativo. Nós todos, ninguém sobrou. O pecador moral, o pecador perverso, judeu, gentio, todos nós como ovelhas nos desviamos. Mas voltando para Pedro, ele diz o quê? Porque éreis ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Pastor é aquele que alimenta, bispo em grego significa supervisionar. Alguém está cuidando de você. Você se alegra que tem alguém cuidando de você? Ou seja, eu queria que vocês soubessem que isso não é um imperativo no grego. Não é a voz imperativa, não diz você deve voltar ao pastor da vossa alma. Não, está na voz passiva. Está dizendo que não é pelo seu trabalho, você foi trazido de volta ao pastor e bispo da vossa alma. Eu creio que existe uma chave para a sua saúde, do Senhor, saúde divina, é que você deve se sentir como uma ovelha. E o Senhor é o seu pastor. E saber cada vez mais que Ele é seu pastor e também que Ele está te supervisionando. Viva a sua vida sabendo que Deus está cuidando de você, de que você não é vulnerável. Você não está desprotegido. Você não está inseguro. Você tem um pastor, um bom pastor que tomou os açoites por você. Ele cuida de você. Quando você voltar para o trabalho segunda, amém? Não sinta como, eu fui para a igreja ontem, foi muito divertido, foi ótimo, mas eu sinto que eu estou enfrentando um mundo ameaçador. As pessoas não se importam comigo, elas só se importam consigo mesmas. Elas só se importam com você se você pode oferecer algo a elas. Eu me sinto inseguro, me sinto frio, me sinto solitário. Muitos jovens, quando entram no serviço militar, eles se sentem assim. Eu lembro que eu me sentia assim, que é um mundo frio. Mas se você perceber que o Senhor está com você, cuidando de você, Ele vai te dar favor. Quando José estava na prisão, ele sabia que o Senhor cuidava dele. Amém? O Senhor o amava. Você vai ficar bem. Vai ficar bem. Não se esqueça, em Isaías vai de por suas pisaduras fomos curados e vai direto para ovelhas. Tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Tenha isso em mente, existe um segredo aqui. Isso veio a mim forte, anos atrás, quando o Senhor me disse, estude sobre o pastor. Eu tenho vários ensinamentos, DVDs, onde eu ensino sobre o pastor, o salmo do pastor. O pastor e a ovelha, eu ensino muito sobre isso. Como ele te unge com óleo. O primeiro texto bíblico que o meu filho decorou foi o Salmo 23. Queria que ele aprendesse sobre isso. É um salmo de Davi. Se uma criança sentir que ele te unge, que ele te conforta, prepara uma mesa para você, bondade e misericórdia me seguirão. Se uma criança puder meditar nisso, para ele é mais memorizar. Mas vai chegar um tempo
que o que ele memorizou, o Espírito Santo vai pegar essa água e transformar em vinho quando chegar a hora. Amém? Então é bom que os seus filhos meditem no Salmo 23. Amém? Não façam eles memorizarem Jesus chorou. Eu sei que é curto, mas esse aí pode esperar um pouco. Eu sei que muitos pais querem que seus filhos memorizem, filhos obedeçam seus pais no Senhor. Amém? Porque isso é reto. Ou vocês querem que eles memorizem Apocalipse, mas os covardes e incrédulos, o lugar deles será no lago de fogo, mas isso não os motiva, ok? Amém? Você me entende? Voltando para Isaías 53. Eu quero que vocês sejam pessoas felizes, certo? Quando você flui no Senhor, o Senhor te faz feliz. Na noite em que Jesus foi traído, sabendo que ia ser traído, Judas tinha saído, sabendo que ele havia de ser traído, ele disse isso: Tenho-lhes dito essas palavras para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Imagina, ele estava sendo traído quando falou essas palavras. Ele disse: Eu falei essas coisas para vocês, para que minha alegria, a alegria que vocês veem em mim, esteja em vocês. A propósito, a palavra alegria, vem da palavra kará, do grego kará, que é substantivo. Kairo é o verbo de kará. E a palavra cara vem de cariz. Cariz é graça. Então nos alegramos não porque recebemos uma promoção. Não nos alegramos porque nossos corpos estão bem. Não nos alegramos porque estamos prestes a receber uma promoção. Nós nos alegramos por causa da graça. Pela graça de Deus em nossas vidas. Pelo que vemos nele, em sua graça. Cará está amarrada com cariz. Amém? É a alegria que vem da graça de Deus. A Bíblia não diz só alegre-se, mas alegre-se no Senhor. Eu vou entrar nisso agora. Se você olhar em Isaías 53, verso 4, diz verdadeiramente, fica feliz que ele disse isso. Aken, no hebraico, verdadeiramente, quando fala que ele foi ferido no verso 5, não diz verdadeiramente. Quando vemos o verso 5, o castigo que nos traz a paz não diz verdadeiramente. Quando fala que carregou nossos pecados, não diz verdadeiramente. Mas aqui vemos verdadeiramente. Quando diz respeito ao pecado, não diz verdadeiramente. Onde as pessoas encontram o maior problema? Quando elas começam a acreditar na obra redentora de Jesus Cristo, a obra substituta de Jesus Cristo, em que eles têm dificuldade em acreditar até hoje. Seus amigos, seus colegas. Muitos deles têm dificuldade de acreditar que Jesus tomou nossas doenças. Conseguem acreditar que Jesus levou nossos pecados. Mas quando fala de pecado, não fala verdadeiramente. O Espírito Santo não usou essa palavra. Mas quando fala de enfermidades, verdadeiramente tomou nossas enfermidades. A palavra ali é doenças. Então Deus sabia que essa seria uma questão controversa, até no meio do seu povo. Ele sabia que pessoas como eu pregariam sobre isso, e as pessoas diriam: mas essa é uma opinião sua, não está no original. Não tem como argumentar isso, porque no original fala verdadeiramente. E no original aqui, quero falar algo importante aqui. A tradução literal de Young é muito boa para isso. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. A palavra enfermidades aqui é coli. E eu perguntei para um certo homem judeu em Israel, perguntei o que é coli, e na hora ele disse doença. Até hoje usam a palavra coli para doença. Existe uma palavra secundária, luto. Ok, a parte que diz nossas dores levou sobre si, o uso principal dessa palavra, a propósito, essa palavra em hebraico é makov, e ela é traduzida como dores. Dor. E o significado secundário é tristeza. Mas o problema da versão King James que traduziu aqui é que eles colocaram o significado secundário como primário. Eles colocaram a etimologia, então eu vou mostrar para vocês a tradução literal de Young. Certamente ele tomou nossas doenças e as nossas dores carregou. Se você acha que Young foi um carismático que viveu nos anos 80, errou. Young viveu no século XIX e ele escreveu a tradução literal. Amém? Ele foi sincero, foi honesto.
em colocar o significado principal. Jesus tomou a nossa coli, nossas doenças, e carregou nossas dores. Se isso não for suficiente, não vamos discutir uma tradução ou outra. Vamos olhar a Bíblia interpretando a Bíblia. Anos atrás eu li uma história que eles queriam criar uma nova tradução da Bíblia. Todos os tradutores se reuniram e eles queriam traduzir do jeito que a Bíblia diz. Ele tomou nossas doenças. Mas um daqueles tradutores, no grupo de tradutores, disse: não podemos fazer isso. Vamos ficar com a versão King James. Se fizermos isso, os carismáticos vão começar a dizer: viu, nós estávamos certos. Veja, alguns dizem que isso é uma visão parcial da Bíblia. Confie em mim, não é imparcial. Cada um é guiado pelo seu próprio conceito. Você me entende? Amém? Então, deixa a Bíblia interpretar a Bíblia. Existe outro lugar onde essa palavra é mencionada? Sim. E graças a Deus pelo grego, que é exato. Em Mateus 8 diz assim: ao anoitecer foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra, e curou quantos? Quantos? Vocês na primeira fileira, quantos? Segunda fileira, o pessoal lá atrás. Curou todos. Curou todos. Eu não sei de onde vem essa ideia que Jesus deixou de curar alguém. Ele curou todos que vieram a ele. Todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si, a ênfase é nele. Ele tomou sobre si o quê? As nossas enfermidades. Isso está no grego. Certo? Novo Testamento. A palavra no grego é a mesma, doenças e enfermidades. E levou sobre si as nossas doenças. Literalmente, no grego também está no plural, doenças. Então, ele, na verdade, está citando Isaías 53, mas Isaías foi escrito em hebraico. Koli makov. Aqui, literalmente, é enfermidades e doenças. É a Bíblia interpretando a Bíblia. Agora, olhe o contexto. Isso não se refere à cura espiritual. Tem gente que diz: com suas pisaduras fomos curados espiritualmente. Não dá para argumentar, você não está sendo verdadeiro. Você não está sendo fiel à escritura original no seu contexto. O contexto é que ele expulsou os demônios com uma palavra e curou todos os doentes. Curou todos os enfermos. Era literalmente pessoas que estavam doentes fisicamente. Vocês estão entendendo? Quantos gostariam de saber como não ficar doente? Quantos gostariam desse segredo? Antes de continuar, quero dizer o seguinte: estando em um mundo caído, não podemos nos sentir vulneráveis, temos um pastor nos observando. Não pode se sentir desprotegido, você tem que se sentir protegido. Você está sentado no esconderijo do Altíssimo. Certa vez, quando minha filha Jéssica era bem pequena, eu segurei ela nos meus braços e ela ria muito enquanto estava chovendo. Estava chovendo forte e ela olhava pela janela, olhava para a rua e via pessoas correndo. Pessoas sem guarda-chuva estavam correndo e ela ria muito, ela gostava muito. Estava chovendo bem pesado. Então olhamos pela janela e pessoas estavam correndo e ela dava gargalhadas. Mas você pode dizer: pastor, você levou sua filha para a chuva? Levou ela para o meio da tempestade? Eu não estava na chuva, acabei de dizer. Estava olhando pela janela. Apesar de estar chovendo, estávamos tão perto daquela cena. Poderíamos abrir a janela e tocar na chuva. Mas sabe de algo? Não estávamos na chuva. Nós estávamos no esconderijo do Altíssimo. Quando coisas acontecem, devemos estar em Jesus. Em Jesus Cristo é um lugar quente, um lugar de segurança, um lugar de amor, porque você é altamente favorecido no amado. É um lugar que, quando você sai, não significa que não existam problemas. Eles existem, mas é como se você fosse a Jéssica e eu olhando para tudo, mas não participando das coisas. Estamos vendo passar, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Então você está olhando tudo acontecer, você está lá.
Muitos de vocês já foram para países que está nevando, por exemplo, mas você está num café tomando uma bebida quente e você vê as pessoas todas agasalhadas, mas você está seguro, está quente. É isso que significa estar em Cristo Jesus. Então, enquanto nós vivemos a nossa vida, tem uma analogia muito boa. Nós estamos vivendo a nossa vida com os pés na terra, mas na verdade você está em Cristo. Essa é a sua posição. Amém? Então viva a vida protegido, viva a vida num lugar onde você é amado. Amém? Deus cuida de você. Sinta-se seguro, nunca inseguro. Especialmente quando coisas ruins acontecem, o seu chefe está pensando em te mandar embora, ou talvez tenha uma pessoa que está falando mal de você nas redes sociais. Seja o que for que esteja acontecendo, você precisa se sentir seguro, protegido, quente. Jesus disse: os insultos daqueles que te insultam caíram sobre mim. Sabia disso? É uma das obras de Jesus. Os insultos que eram para você caíram em Jesus. Nem receba a dor do insulto. Não quer dizer que não vai ouvir insultos, que não vai ver coisas ruins, mas com seus olhos vai contemplar, mas não vai experimentar. Pelo menos Deus não quer que você experimente. Então nós teremos testes, teremos tribulações. Não vão ser agradáveis, mas aquelas coisas que Jesus pagou, doenças, não vamos abrir mão. Mas, pastor, e se nós acreditamos na cura e a pessoa ainda morre? Sabe de algo? Não vamos olhar para trás e analisar porque a pessoa não recebeu, nós vamos dizer: ele está agora completamente jovem, completamente saudável, completamente forte, e eles nunca mais conhecerão a infelicidade. Não vão mais derramar lágrimas, nunca mais terão escassez. Nunca mais sentirão decepção, nunca mais tomarão remédio. Estão andando em ruas de ouro, onde eles podem ouvir os sons mais perfeitos, mais harmoniosos. Não tem que ouvir a voz do pastor Mark, vão ouvir apenas melodias, eu estou brincando. Mas estão ouvindo música celestial. É um lugar maravilhoso, é onde eles estão. Mas está no caixão? Não, aquilo é uma casca. Acreditando você ou não, você não vai subir para o céu com esse corpo. Mas eu não acredito na morte, eu creio na ressurreição. E você deve acreditar nisso. Aguardamos a bendita esperança. Não estamos olhando para o túmulo, mas olhando para a volta de Jesus. Mas a primeira coisa que Jesus vai fazer quando voltar vai ser mudar o seu corpo. Esse corpo não pode chegar ao céu. É um corpo em decomposição. Então seu corpo vai ser transformado estando no túmulo ou aqui. Então, a pessoa que você vê no caixão é uma casca. Só uma casca. Essa pessoa está pulando no céu. Graças a Deus que você pregou para essa pessoa amada. Posso ouvir um amém? Tendo dito isso, quero dizer que aqui na terra Deus está revelando verdades. Amém? Então, nos últimos dias, a igreja vai andar cada vez mais nas verdades da redenção, no que o Senhor fez por nós, para andarmos, para possuirmos, até que o último inimigo, e para a Bíblia chamar de último inimigo, quando Jesus voltar vai ter o último inimigo, quer dizer que os outros inimigos já foram derrotados? Quando o arrebatamento acontecer. Então eu não acho que o último inimigo é a doença. Ela vai estar conquistada. Não é a pobreza, ela vai estar conquistada. Você entende? O último inimigo vai ser a desunião. Não, está conquistado. O último inimigo é a morte. E essa morte física, quando Jesus voltar, vamos ter um novo corpo. E finalmente o último inimigo vai ser derrotado. Vai estar sob os pés de Jesus. Posso ouvir um amém, igreja? Boa notícia? Amém? Quantos de vocês gostariam de experimentar isso? Quando você aprende essas coisas, muitas pessoas querem aprender essas lições, mas somente depois que recebem o diagnóstico. Então eles acreditam e confessam por desespero ou por medo, tentam participar da ceia, mas por medo, mas não tem uma revelação. Eles tentam fazer da forma que faziam antes, do jeito que praticavam coisas antes, e acham que se fizerem isso, Deus vai fazer aquilo, e não entendem a graça. Então muitas vezes é tarde demais para eles. Não tiveram tempo para aprender, mas não deixe isso acontecer com você. É por isso que estamos aprendendo isso. Estamos aprendendo isso hoje. Queremos ter uma boa base. Não quer dizer que pastores não ficam doentes. Então não olhe para nós. Nós lutamos com as mesmas coisas que vocês, mas nós tropeçamos para frente. Não quer dizer que não pecamos, nós ainda pecamos, mas é um tropeço para cima. Estamos aprendendo à medida que avançamos e ainda queremos aprender mais. Por que ainda estou tendo esse sintoma? Deus fala comigo. A melhor pessoa para ir é o Senhor. E pergunte para o Senhor. É daí que vem tudo isso, do meu desafio pessoal.
Você está me entendendo? Então, vou perguntar de novo. Quantos querem aprender o segredo de que quando você aciona isso, a doença vai acontecer? Se eu acionar isso, a cura vai acontecer. Quer saber o segredo? Da Bíblia. Não de mim mesmo, da Bíblia. Lembra do que eu falei? Voltemos para Isaías 53. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, certo? Mas na versão King James diz que ele levou nossas tristezas e sofrimentos. E está certo, porque quando você estuda a palavra coli, que significa doença, o primeiro significado é doença. Vimos em Mateus 8. Mas você encontra que a palavra raiz, da qual a palavra coli é um substantivo, mas ela vem de calar. Calar, olha aqui, ok? É assim que se escreve coli, é doença ou tristeza, mas vem da palavra calar. E calar quer dizer estar desgastado em força. Isso não é interessante? A palavra raiz de doença é estar desgastado em força. Uau! Quando eu vi isso, você sabe como fica desgastado em força se estudar? Tristeza. O diabo te ataca com algo que entristece seu coração. Algo que faz você se preocupar. Algo que te deixa ansioso. Isso te desgasta. Você já percebeu que nos dias que você está muito ansioso, você também fica muito cansado? Apesar de você não ter gastado muito tempo nessa situação, ou você está lidando com alguma pessoa problemática, em vez de se alimentar do Senhor, se alimenta do problema da pessoa. Eu ensino os conselheiros aqui na igreja para se alimentarem da oferta pelo pecado, não do pecado. Eu ensino isso do livro de Levítico, como aconselhar. No livro de Levítico, o sacerdote comia a oferta pelo pecado, não o pecado. Quando você ouve as pessoas, é fácil você fazer isso. Então, quando alguém vira você, você tem que ver Jesus e a razão por que ele morreu por essa pessoa. Apesar do pecado dessa pessoa ser horrível, é um pecado terrível. O pecado é indizível, mas Jesus levou. Olhe direto para Jesus. Ou você vai gritar, seu pervertido! Não, você não pode fazer isso como pastor. Amém? Você tem que olhar para Jesus e se alimentar dele. Isso vai te curar enquanto aconselha. O aconselhamento vai te fortalecer. No Antigo Testamento, se as pessoas não trouxessem oferta, o sacerdote não comeria. Pense nisso. Os conselheiros ficam mais fortes quando o povo tem problema. É assim que nós vemos nessa igreja. Mas às vezes as pessoas se esquecem e se ocupam com o problema. Eles ouvem as reclamações sobre o governo, sobre o marido, sobre a mulher, e depois eles voltam para casa e descontam na sua esposa. Você acha que eu sou um homem qualquer? Porque ele acabou de ouvir o problema. De um homem que talvez deixou a sua esposa o dominar. A esposa diz uma coisa e ele diz, você acha que você vai me dominar? Está se alimentando do pecado? Eu não sei por que eu estou ensinando isso. Ah, eu sei, vocês vão ser todos conselheiros. Para o mundo que está perdido, sofrendo, morrendo. Posso ouvir um amém? Ok, então, o que é ficar desgastado? É como uma goteira. Ele não usa dinamite para explodir um grande pedaço de rocha. É uma gota de água. Pinga, pinga e te desgasta. Uma das obras do anticristo nos últimos dias é desgastar os santos do Senhor. Gota, gota. Mas você está desgastado ou está relaxando? Deus quer que você relaxe. A propósito, a palavra hebraica para curar, é a palavra Rafá. Diga Rafá. Rafael quer dizer Deus cura. Rafael. El é o nome de Deus. Deus cura. Rafael. É o que quer dizer, ok? Amém? Rafá é a palavra curar. Se estudar a palavra curar e for para a etimologia, a palavra raiz, qualquer língua tem uma palavra raiz. Se procurar a palavra raiz de curar, é a palavra rafar. Relaxar. Relaxar. Veja,
Existe uma linha tênue entre estar desgastado porque está cansado e relaxado. Você está fazendo coisas. Quando eu ensino sobre descanso, por exemplo, você diz: "Ah, eu estou desgastado." Desgaste não é descanso. Jesus disse: "Vinde a mim todos vós que estáis cansados, e eu darei descanso." Descanso é empoderamento. Descanso é reabastecimento. Você faz coisas que te desgastam, está gastando tempo com pessoas que te desgastam. Por que gasta tempo com elas? Você pode aconselhar as pessoas, mas se elas pedem conselho o tempo todo, elas não querem conselho, elas querem atenção. Você está sendo desgastado, não importa o que seja, o maná que Deus te dá é limitado, você deve receber todos os dias. Mas o fato é que você deve saber qual é a tarefa que Deus quer para você naquele dia. Vai perceber pela paz no seu coração. Se sentir desgastado quando lidar com alguma coisa, não é para você lidar com aquilo. Amém? No meu caso, eu não estou mais lidando com coisas administrativas, gerenciamento, porque eu tenho pessoas ótimas lidando com isso. Estou mais preocupado com as pessoas, com a direção espiritual da igreja. Não estou preocupado com dinheiro, com o aspecto governamental. Isso não é mais da minha conta. Você entende? Tem gente boa fazendo isso. Se eu fizer isso, vou ficar desgastado. Posso ouvir um amém? Então eu guardo isso com cuidado. Amém? Se eu ficar desgastado, não posso receber revelação do Senhor e vou falar do meu estado desgastado. E você não quer me ouvir assim? Mulheres, vocês não querem ouvir seus maridos quando estiverem desgastados? Amém? Pessoas desgastadas não são pessoas interessantes para ouvir. Existe sempre um momento certo para falar com seus maridos, mulheres. Você quer pedir para ele fazer alguma coisa por você? Tem a hora certa. Deixe ele descansar se estiver desgastado. Deixa ele reabastecer. O ponteiro do tanque tem que sair da reserva para cheio. Amém? Uma massagem. Faça ele se sentir bem, traga uma comida. Levanta os pés dele. Quando ele começar a sorrir, bum! Ok? Não chegue muito rápido, você não vai gostar do que ele tem para dizer. Não é o que ele quer. Amém? Então, isso não é bom? Isso te ajuda? Ok. Então, voltemos para Isaías. Em certas versões tem a palavra tristezas, mas é um uso secundário. Não deveria ser usado. Em Isaías 53, deve ser ele tomou sobre si nossas enfermidades. E essas doenças vêm do desgaste. Estamos chegando na raiz. Amém? Alguns nem sabem quando começaram a ter sintomas. Médicos já me disseram que você pode sofrer de estresse por algo que você passou semana passada. 2 semanas atrás, você tratou de um problema sério e agora o estresse está aparecendo no seu corpo. Agora o seu batimento cardíaco está desregulado. Você não entende, mas você estava passando por um período de estresse. Você está desgastado. Agora vamos chegar ao problema, vamos fechar o portão, fechar a porta, em nome de Jesus. Amém? Amém, ok. E as nossas dores levou sobre si. Dores é Makov. O significado principal é dores. Está em Mateus 8. Amém? Ele levou as nossas dores. Aqui está se referindo a uma dor física, mas o significado secundário, a etimologia vem da palavra pesar. Vou te dizer algo agora. Todo pesar no mundo é perigoso. Vai te matar. Mas pela natureza do mundo que estamos hoje, vai existir lamento. Quando um familiar passa por algo ruim, nós nos lamentamos por ele. Certo? Até mesmo coisas normais na vida, coisas naturais que acontecem com você, fazem você se lamentar. Mas deixa eu dizer algo para você. Existem muitos websites, você pode procurar depois, não agora, ok? Que falam sobre tipos de personalidades e doenças. E eles dizem que pessoas que estão deprimidas são pessoas que estão mais sujeitas a doenças. Sistema imunológico baixo. Eu não consegui encontrar porque eu tenho muitas Bíblias, mas no canto de uma das minhas Bíblias, eu escrevi em uma Bíblia antiga e eu coloquei na minha estante, mas eu perdi. Na primeira página eu escrevi a citação de um médico que disse que mulheres que ele tratou, ele notou uma tendência. Mulheres com câncer de mama ou, sabe,
é uma doença muito aguda. Ele disse que geralmente vem depois de uma tragédia em suas vidas, especialmente o divórcio. Veja, quando pensa nisso, a mulher pode até ser uma vítima, mas por causa daquele evento na sua vida, faz com que seu corpo fique desregulado. É um assunto sensível, mas tinha que falar. Você pode ouvir? E a tristeza entra, mas a tristeza do mundo opera a morte. Diz no Novo Testamento. Paulo, pelo Espírito Santo, diz: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Ele está escrevendo para os cristãos. Salvação aqui não é salvação do inferno. Não é você ser salvo de uma vida sem Deus. Salvação aqui deve estar se referindo à cura. Existe tristeza segundo Deus. Se eu digo algo que te machuca, mas você aprende com isso, é tristeza de Deus. Agora sua mente mudou. Você crê certo, você pensa certo. Você crê certo, portanto vive certo. E provavelmente vai ter resultados certos. Entenda que arrependimento é mudança de mente. A tristeza, segundo Deus, opera mudança de mente que produz sozo, sotéria, que produz plenitude, libertação, saúde. Certo? Aqui não se refere à salvação do inferno, porque está escrevendo para os cristãos. Mas esse é o tipo de salvação que ninguém se arrepende. Uma vez que experimentar, não vai se arrepender. Ela produz uma mudança de mente. Talvez eu te diga algo, talvez eu fale algo que você não gosta. Quando te aconselho, eu falo algo que você não gosta. Mas se aprender e mudar sua mente, amém? Vai experimentar plenitude, plenitude emocional, plenitude mental. E dessa plenitude você não vai se arrepender. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Opa, você ouviu isso? Você ouviu isso? A tristeza do mundo opera a morte. O que isso traz à sua mente? Você vai para Israel e toda vez que tem um dia de festa, eles têm um festival, eles têm uma celebração. A primeira coisa que eles falam para você é: o que eles dizem? Vem aqui, já está muito tempo sentado. Aperta minha mão. Amém? Hassameach. Certo? Hassameach. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, não é apenas parabéns, é seja alegre, tenha bom ânimo, seja alegre, como a palavra em grego kará, que vem de cariz, graça, certo? Tenha alegria, sameach. Provérbios 17, verso 22 diz: o coração alegre serve de bom remédio. O coração alegre serve de bom remédio. Você acha que Deus está brincando? É um remédio que não é químico. Não tem químicos, não tem efeitos colaterais. Pode causar visão embaçada, lábios secos, sua cabeça vai virar às vezes, sabe? Vai causar crescimento anormal em algumas partes do corpo. E aqui está literalmente se referindo a remédio. O coração alegre, e alegre é sameach. O coração sameach, que celebra, que se regozija, feliz. Eu não gosto dessa ideia de ficar feliz sem motivo nenhum. O seu motivo para sameach, o seu motivo para se alegrar, não é bíblico. Se você está esperando que coisas aconteçam, se está esperando que as coisas aconteçam exatamente do jeito que quer, e aí vai ficar feliz, você nunca será feliz. Porque as coisas nem sempre acontecem do jeito que você quer que aconteçam. Ok? Aí nunca vai ficar feliz o tempo todo. Mas se é independente dos acontecimentos, é uma alegria interna. A Bíblia diz o seguinte: Paulo escreveu de uma cela de prisão. A carta mais alegre. Pode perguntar para qualquer estudioso da Bíblia e perguntar qual é a carta mais alegre de Paulo. Vão dizer Filipenses. A palavra alegria aparece mais do que em qualquer carta que escreveu. E ele estava escrevendo da prisão. Ele escreveu: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se. Alegrem-se. Sabe por que isso aconteceu comigo? Para que a sua alegria aumente. Ei, pessoal, alegrem-se. Escreveu de novo: alegrem-se no Senhor. Outra vez digo: alegrem-se. Deixa eu parafrasear aqui para você entender. Para eu escrever isso de novo para vocês, não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês.
Como você se alegra? Ele repetiu tanto que eu acho que ele pediu desculpa. Escrever para vocês as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Alegrem-se no Senhor. Alegrem-se aonde? Nos acontecimentos? Não. No Senhor. No Senhor. No seu bom pastor. Se as coisas derem errado, alegrem-se no Senhor. Tenha um coração alegre, não precisa ser igual ao pastor Mark. Não precisa ser assim. Alguns de vocês estão ficando preocupados. Amém? Você não precisa ser igual ao seu colega. Essa pessoa pode ser um pouco irritante, ela fala alto, ri o tempo todo. Eu não estou falando que isso é alegria. Eu acredito que o pastor Mark é alegre. Eu não estou falando disso, mas de alegria no Senhor. Isso libera cura. O coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido, o espírito abatido virá a secar os ossos. Muitas condições médicas são causadas por ossos secos. Artrite. Todas as ites são inflamações. E não tem mais umidade. O que é envelhecer? É ficar seco. Por que você coloca hidratante? É porque ficou seco. E eu vou te mostrar algo. Vocês estão rindo? O espírito abatido seca os ossos. O que seca os ossos? O espírito abatido. Sabe onde é fabricado o seu sangue? Na sua medula óssea. Certo? Pense nisso. O sangue precisa de água. Beber água não é suficiente. Isso aqui é espiritual. Seca os seus ossos, tudo que entra fica assim. Absorve tudo e fica seco. Moisés, quando tinha 120 anos, é interessante. Você já leu, certo? O que diz em Deuteronômio 34, antes de ele morrer. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Certa vez eu estudei a palavra vigor. Perguntei, o que é vigor natural? Seus olhos não escureceram, nem perdeu o seu vigor. 120 anos! Ei, 120 anos de idade! Seus olhos não escureceram nem perdeu o vigor. Então o que quer dizer vigor? E eu olhei a palavra em hebraico. É umidade. Ele não perdeu a umidade. Olha a tradução literal. A tradução de Young diz assim: nem a sua umidade fugiu. Ah, Pastor Prince, de agora em diante eu vou beber mais água. Você não vai estar seguindo a Bíblia. A Bíblia não diz isso. Um copo de água serve de bom remédio. Não diz isso. Só vai ficar com a bexiga cheia. E bexiga cheia não é bom quando você está escutando a pregação. Como eu. Pastor, posso ir no banheiro? Não, senta. Ainda não terminei. Eu realmente preciso ir. Não, senta. E vocês sabem o que acontece. Viu? Eu falei para o senhor que eu tinha que ir. Tarde demais. Isso foi uma piada sem graça. Não sei por que eu fico repetindo a mesma piada. A mesma de anos atrás. Ninguém nem ri dessa piada, mas eu gosto de contar. Eu falei que eu tinha que ir. Ok, vamos lá. O que faz os ossos secarem? Voltando a Provérbios, o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá a secar os ossos. Agora vamos descobrir como o espírito fica abatido. Quando ele fica abatido, seus ossos secam. Quando Deus criou o homem, ele o criou completo. Ensinamos que o homem tem 3 partes: espírito, alma e corpo. Eu acho que às vezes, para ensinar em uma sala de aula, nós separamos assim. Mas tudo que afeta o seu espírito afeta o seu corpo. O que afeta suas emoções afeta o seu corpo. O que afeta suas emoções afeta sua mente. Está tudo interconectado. Quando Davi disse nos Salmos, de um modo terrível e maravilhoso fui formado. A palavra maravilhoso no hebraico é a mesma para bordado. Sabe um bordado? Irmãs, quando vocês fazem um bordado, você faz todas as linhas de cores diferentes se misturarem. E literalmente os nossos órgãos e veias, Deus projetou como se fosse um bordado. Não é uma coisa que você olha e diz, tá tudo bagunçado. Não, é como se fosse um bordado. De um modo terrível e tão maravilhoso foi formado.
Amém? Você está ouvindo? Agora, se uma parte não funciona, você não pode dizer, é só essa parte. Não, a Bíblia diz: o espírito do homem aliviará sua enfermidade. Mas ao espírito abatido, quem o levantará? Quem o levantará? Agora, uma pergunta: o que é um espírito abatido? Nós queremos saber o que é um espírito abatido. Que faz os seus ossos secarem? Você não quer que seus ossos sequem? Certo? Quando os seus ossos secam, eles encolhem, diminuem, se quebram. Você fica menor. É por isso que às vezes olhamos para os nossos pais e vemos que eles eram altos quando nós éramos crianças. Tem a diferença da altura, mas quando você cresce, você percebe que eles ficam menores. Principalmente quando estão mais velhos, existe um encolhimento. Mas eu creio que Deus não vai fazer eu passar por isso. Eu vou continuar alto pela graça de Deus. Amém? Eu respeito e amo o meu pai, mas o meu DNA não é mais do meu pai. É de Jesus. Porque a Bíblia diz em 2 Coríntios 5 que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Quantas coisas? Tudo se fez novo. Tudo também significa o meu DNA. Se disserem o teu pai tem isso, tem aquilo, os médicos perguntam o seu pai tem certo problema, as empresas de seguro perguntam se seus pais têm certos problemas. Todos os filhos de Adão herdaram uma natureza corruptível e as doenças são um resultado. Mas você não está mais sob o Adão caído. Lembre-se que você cruzou o Rio Jordão. Amém? O primeiro Adão não pode cruzar. Agora você tem o DNA do último Adão. E você tem saúde nesse DNA. Amém? Amém? Eu amo o que Mary Henrique compartilhou sobre a mente, onde ela compartilha que o seu pai tinha um problema na mente e o diabo veio e disse para ela: você vai ficar louca, você vai ser como seu pai. E ela perguntou para o diabo: qual pai? Até hoje, com mais de 80 anos, a mente dela está afiada. Ela ainda está pregando no exterior. Não sei se ela voltou, ela me mandou fotos, é uma mulher incrível. 80 anos e pregando. Você tem que se envolver. Sempre vai ter uma desculpa para não se envolver. Isso ou aquilo, não se envolva agora. Quando serve ao Senhor, a umidade flui. A umidade flui. Você fica aí sentado e comendo, assistindo televisão, escola dos seus filhos, sua mulher, come, dorme. Trabalho, estresse, desgastado. É por isso que está envelhecendo. Se envolva. Se perder a vida por amor de mim, vai encontrá-la. Se tentar salvar a sua vida, vai perdê-la. Se envolva no ministério, se envolva nas missões, se envolva na vida das pessoas. Não seja um observador. Amém? Então, como o espírito fica abatido? E tem gente que diz: pastor, eu tenho um coração alegre. Sabia que na antiga Grã-Bretanha, quando o rei voltava ao castelo, a bandeira sempre estava a meio mastro quando estava fora. Não estava ali, não tinha bandeira. Ok? Na verdade, não tinha bandeira. Mas quando o rei estava no castelo, eles hasteavam a bandeira. Joy is a flag flown high from the castle of my heart, from the castle of my heart, from the castle of my heart. Joy is a flag flown high from the castle of my heart, when the king is in residence there. Devo continuar? Whole world know in the sky that the king is in residence there. So let it fly in the sky, let the whole world know. Pastor Prince, o senhor está falando de bandeira? Não se baseie no meu rosto, eu tenho um coração alegre. Não, você não pode ter um coração alegre que não muda o seu rosto. O seu rosto é o mastro, a bandeira. Ok? Eu não acredito nisso, me mostra na Bíblia. Não me desafie com a Bíblia, certo? Provérbios 15:13. O coração alegre aformoseia o rosto. Viu isso? Aformoseia o rosto. Ok? Então, veja. Requer mais músculos para franzir o rosto do que para sorrir.
Eu não quero sorrir, porque assim vou preservar meu rosto. Quero preservar o meu rosto, não quero envelhecer rápido. Então, se eu sorrir, vai aparecer rugas no meu rosto. Eu não vou ficar com uma boa aparência. Você confia em Deus? Quando ele diz que o coração alegre aformoseia o rosto, vai ter umidade no seu rosto. Amém? Vai ter umidade, não se preocupe, vai ficar cada vez mais jovem. Amém! Amém! Então, o que faz o seu espírito ficar abatido? Diz aqui, mas pela dor do coração. O espírito se abate. E é do que estamos falando. Aqui diz como o espírito se abate. Pela dor, Makov. Verdadeiramente ele tomou nossas doenças e nossas dores. Aqui temos Etzef, que também significa tristeza. O mesmo princípio. Então ouçam com atenção, irmãos. Você não pode permitir que a tristeza do mundo entre. Você fica triste, sim. Recentemente eu recebi uma notícia que tem a ver com o meu programa de TV. Alguém comprou uma certa emissora e não acredita no meu ensino, certo? E não permitiu que o nosso programa fosse ao ar. Sabe de algo? Eu fiquei triste quando ouvi isso. Fiquei triste. Mas Deus abre outras portas. Não vale a pena perder minha saúde por causa disso. Amém? Eu vou continuar alegre no Senhor. Glória a Deus. Amém? Então eu só quero te dizer, certo? Como o pastor Mark diz, eu estou sendo vulnerável. Então eu só quero te dizer, para que vocês saibam que eu não fico para cima o tempo todo. Eu fico triste. Isso aconteceu nos últimos dias. Amém? Eu vou te contar outra coisa. Também na semana passada, o meu celular caiu no vaso sanitário. Isso nunca tinha acontecido antes. Tava limpo, ok? Eu não estava fazendo nada lá. Eu estava na pia, lavando as minhas mãos, me preparando para dormir, mas o vaso sanitário está perto, certo? É um banheiro bem pequeno. Eu não sei o que eu fiz. E foi justamente... Pum! E estava cheio daquele líquido azul, sabe? E eu falei, não acredito. Mas estava limpo. Eu já tinha dado descarga várias vezes. Graças a Deus. Mas eu peguei e eu tive que lavá-lo por causa do líquido azul. E a minha esposa chegou com uma ideia brilhante. Se você colocar num saco cheio de arroz, por 2 dias vai ficar bom. Então eu coloquei dentro do saco com arroz, 2 dias depois, e a propósito, a câmera ficou toda embaçada, sabe? Porque entrou água. É verdade. Depois de 2 dias ficou bonzinho, glória a Deus. Aleluia. Mas eu fiquei triste, sem meu telefone. Foi uma grande tristeza. Não podia fazer nada, não podia escutar música. Mas eu fiquei em completa paz sem responder as mensagens. Então passamos por desafios todos os dias. Amém? Mas tem gente que diz, pastor, o favor de Deus pode proteger o seu celular de cair no vaso. Eu tenho certeza que pode, tenho certeza que pode. Mas ele não protegeu, certo? É uma oportunidade para me treinar. Se tudo fosse perfeito, onde eu teria a oportunidade de exercer a minha fé nele? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vocês aprenderam algo? Deixa eu encerrar com isso. Obrigado, Jesus. Por suas pisaduras somos curados. Existe um certo salmo muito comovente. É o Salmo 129. Os lavradores araram sobre as minhas costas. Veja que é um salmo messiânico. Compridos fizeram os seus sulcos. Isso nos diz que foi o chicote de 9 pontas, não foi o chicote judeu. Eles não só bateram em suas costas, eles araram as suas costas. Compridos fizeram os seus sulcos. Vamos voltar para o versículo que começamos. As marcas em suas costas foram compridas até embaixo. É por isso que ficou uma grande laceração. Deuteronômio 25, começando no verso 1. Começamos com esse texto. Quando houver contenda entre alguns, e vierem a juízo para que os juízes o julguem, ao justo justificarão e ao injusto condenarão. Era o injusto que recebia punição, certo? Mas Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Então, quem toma o lugar do justo? Você e eu. Quem tomou o lugar do injusto? Jesus, na cruz, certo?
Quem é justificado por Deus? Você e eu, certo? Estou certo? Primeira pergunta, você está tomando o lugar do justo para poder aproveitar tudo aquilo que ele fez por você? Você está tomando seu lugar? Ou você está tomando o lugar do culpado? Eu sou isso, sou aquilo. Se você quer o benefício do flagelo, você tem que reconhecer que você é justo. Porque Jesus reconheceu. Ele mesmo se identificou com o pecado para que tomasse a punição. Você se identifica com a cura, pelas suas pisaduras somos curados. Posso ouvir um amém? Em 1 Pedro 2,24, sabe para que serve o ponto e vírgula? Significa que existem duas ideias, mas é outra forma de dizer que não entram em conflito, certo? Vamos ler o texto para entender. A primeira cláusula explica a segunda. Apesar de parecerem diferentes, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Viu o ponto e vírgula? Algumas Bíblias têm 2 pontos, outras colocam um traço. Vamos com essa versão aqui. Ponto e vírgula, e pelas suas feridas fostes sarados. Viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados são duas ideias diferentes, mas pelas suas feridas explica viver para a justiça. Sabe a expressão mortos para os pecados? Nesse caso aqui não é um verbo, é um substantivo. Viver para a justiça também não é um verbo, é um substantivo. As pessoas acham que a gente tem que morrer para os pecados. Você tem que morrer, isso é um verbo. Não, quando Jesus morreu na cruz, nós já morremos para os pecados. Todos os pecados, ok? Mas Pedro está sendo exato aqui. Depois ele fala viver para a justiça. Tem crente que acha que a gente tem que fazer isso. Não, justiça é um dom. Devemos viver como justos. Devemos nos tratar como a justiça de Deus em Cristo. E aí vai acontecer o quê? Pelas suas pisaduras vamos ser sarados. A mesma ideia. Pelas suas feridas explica viver para a justiça. Você está entendendo? Ok, muitos participam da ceia, certo? Eu vou te dar um último verso. Eclesiastes 9:7. Portanto, vá, coma com prazer a sua comida. E continua, e beba o seu vinho como? De coração alegre, pois Deus já se agradou do que você faz. Esteja sempre vestido com roupas de festa e unja sempre a sua cabeça com óleo. Desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Veja bem, a primeira parte aqui, sabemos que é a Santa Ceia, no contexto do Novo Testamento, certo? E Santa Ceia é eucaris, ação de graças. Você já participou de um culto de Santa Ceia e é muito pesado? É muito sério. Analise seu coração. Depois de fazer isso, você não quer mais tomar ceia. Você fica com medo, certo? É chamado eucaris, ação de graças, é alegria. É agradecer ao Senhor, então coma o pão e beba o seu vinho de coração alegre. Amém? É onde estamos errando. A alegria não está fluindo porque as pessoas estão vendo a Santa Ceia como algo sombrio. Primeiro elas cantam glória a Deus. Joys of flag flown, let it fly in the sky. E depois Santa Ceia. Amém? Coma com prazer a sua comida e beba o seu vinho de coração alegre. Depois, vestidos de roupas brancas, sabemos disso porque somos a justiça de Deus em Cristo. E unja sempre a sua cabeça com óleo, amém? E desfrute a vida com a mulher a quem você ama. Aleluia! Amém? Vou terminar com um testemunho. Espero que tenham uma foto. É um testemunho curto, eu vou contar bem rápido. É bem direto ao ponto. Em março de 2017, o pastor Kay Matthews e o pastor Lawrence da nossa igreja New Creation conduziram um seminário da crença certa em Coimbatore, na Índia. Essa senhora aqui é a fundadora da Grace Revelation Church. Ela é da nossa igreja, certo? O seu nome é Joy e ela está na Índia. Ela fundou um trabalho lá. Ela é uma pastora, uma mulher incrível. Então, ela tem um trabalho ali na Índia e ela escreveu essa carta. Um casal conhecido, o pastor Joshua Salvaraj e sua esposa, estiveram no seminário. Foi a primeira vez que a senhora Salvaraj escutou o Evangelho da Graça e foi muito impactada pela ministração. Em maio de 2017, alguns meses depois,
O filho deles, de 8 anos de idade, John Rufus, começou a ter sintomas de derrame. Um lado do seu rosto ficou paralisado e não podia comer nem sorrir. 8 anos de idade. Um derrame. Olha a foto dele. Ok? Ele se sentiu muito envergonhado. Pode tirar? Se sentiu envergonhado e não quis mais ir para a escola. O casal levou o menino para muitos médicos, mas nenhum pôde ajudá-lo. Então eles vieram até mim, a Joy da nossa igreja, que tem a obra ali. Me procuraram e eu dei para eles um livro do Pastor Prince, Saúde e Plenitude através da Santa Ceia. E mostrei para eles o vídeo animado sobre o Calvário que o Pastor Prince usa nos sermões. Eles começaram a participar da Santa Ceia em família e a condição do John começou a melhorar. Tomaram a Santa Ceia por 15 dias. Durante esses 15 dias, o rosto do John ficou assim. A Deus seja a glória. Então coma o pão com prazer e beba o vinho de coração alegre. Se precisa tomar remédio, tome os dois, não abandone o seu remédio, ok? Mas tome a ceia do Senhor. Amém? Alegre-se. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Ele te ama. Pela alegria que lhe fora proposta, ele suportou o flagelo. Ele caiu, levantou de novo e caiu, porque ele te ama. Ele caiu, mas levantou por causa de você. E ele foi até o fim, a cruz. Ele não morreria antes de ir para a cruz, porque lá ele nos redimiu da maldição. Ele foi ferido por nossas transgressões. Posso ouvir um amém? Você está desgastado? Jesus disse: todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos darei descanso. Amém? Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Se você vir a Jesus, Ele te dará descanso. Quero orar por você por essa semana. Por proteção divina, não vamos menosprezar isso. Amém? Curve a sua cabeça com alegria, não curve a sua cabeça para dormir, ok? Com coração sombrio. Meu amigo, creia no Senhor Jesus Cristo, que naquela cruz, Ele tomou seus pecados, e no terceiro dia Ele ressuscitou sem eles. Agora Ele está à destra do Pai, e quer ser seu pastor, quer ser o seu Senhor, quer ser o seu bispo, quer cuidar de você, quer que você viva a vida abundante que Ele prometeu em João 10:10. Se você estiver dizendo: pastor, eu não sei como orar, eu vou te ajudar. Diga de coração, diga: Pai Celestial, Pai Celestial, eu venho a Ti em nome de Jesus. Tu és um bom Deus. Tu queres abençoar, salvar e curar. Aqui estou, Pai. Eu preciso disso. E eu te peço, em nome de Jesus, me salve. Eu confesso, Jesus Cristo é o meu Senhor, meu Salvador, meu Deus, o meu bispo, o meu pastor. E para todo sempre é o que Ele vai ser para mim. Eu creio que Ele ressuscitou dos mortos e conquistou a morte por mim. Jesus Cristo está vivo e Ele cuida de mim, me amando a cada passo que eu tomo, de agora em diante. O seu sangue lavou todos os meus pecados. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fique de pé. E amigo, se você fez essa oração, você é filho de Deus. Deus está em você, Jesus está em você, cuida de você, mas também está à destra do Pai, sendo seu pastor, seu bispo. Amém? Nada vem para a sua vida sem o filtro das suas mãos. Creia nisso. Não quer dizer que vai ser tudo perfeito de agora em diante, mas Deus vai se certificar que porque você está em Cristo, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém? Vão haver tristezas, mas deixe elas virem e irem. Você vai passar pelo vale da tristeza, mas vai passar. Passe por ele, não fique ali. Isso não quer dizer que não vai ter mais tristeza, vai haver sim, mas não permaneça nela. A tristeza do mundo produz a morte no seu corpo. Ela produz a morte na sua mente.
Vai começar a esquecer das coisas, ficar deprimido. Então levante as suas mãos nesse lugar. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Você foi abençoado? Nessa próxima semana, Senhor, proteja o teu povo nessa próxima semana de todo dano, perigo, de toda doença, de toda infecção, dos poderes das trevas, de todo perigo, tragédia e de todo poder do maligno. Eles e os seus amados, todos nós, em nome de Jesus eu peço. E todo o povo diga: agora grite, o Senhor é o meu pastor. Deus te abençoe e não esqueça que Ele é o seu pastor.